Olá, prezados docentes, o meu nome é Delfino Aires Neto, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade ENIAC e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de módulo, onde a proposta solicitada foi a criação de um espaço, de um templo, melhor dizer, multirreligioso. Em virtude de algumas pesquisas realizadas, eu decidi não colocar o nome como templo, mas sim como espaço religioso União e Fé. Aqui a gente tem um breve sumário, tá? Resumo, introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento, resultados, as minhas considerações finais e as fontes que eu consultei. Esse espaço religioso União e Fé, ele foi elaborado para ser construído no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, mais precisamente no bairro do Carandiru. É muito próximo à minha residência, então eu tenho algumas informações já empíricas sobre esse espaço. Para aqueles que não conhecem, esse espaço foi construído sobre o antigo complexo penitenciário do Carandiru. Esse complexo era o maior da América Latina e ele teve várias tragédias, dentre elas uma que foi repercussão no mundo todo, que foi a chacina de 111 presos. Tendo em vista esse histórico negativo, eu achei o lugar ideal para a gente colocar um espaço religioso. Eu acho que seria uma compensação por tudo que ocorreu nesse espaço na época da penitenciária. Aqui a gente tem algumas imagens, tá? Eu vou tentar ser rápido por conta do tempo que nós temos para o vídeo. Essa é a imagem do complexo do Carandiru. Aqui uma segunda imagem, já com alguns detentos nessa área aberta, tá? E então, realmente, para quem viveu aquela época, para quem acompanhou, foi algo muito triste esse complexo. Foram muitas tragédias. Em virtude disso, eu acredito que um espaço religioso, onde um dia foi esse mar de desgraça, cairia muito bem. Bom, o nosso espaço ele vai ser projetado para 300 pessoas, podendo abranger um número maior. Mais à frente vocês vão entender o porquê. O espaço ele teve essa preocupação de não ter um confinamento, tá? A gente deixou um espaço que realmente não teria risco de tumulto, né? De grandes riscos de tumulto. E rotas de fuga, assim, por todos os lados, e vocês vão entender o porquê mais à frente. Olha aí. Tá? Vocês vão falar assim, mas isso não é um templo religioso, ou não parece ser um templo religioso. Aí eu pergunto, o que é um templo religioso? Eu vi alguns trabalhos de alguns colegas de faculdade, né, de anos anteriores, onde eles tinham vitrais, eles tinham metais nobres, eles tinham uma série de materiais caros, né, e que realmente ficariam lindos num templo ou em qualquer outro tipo de edificação. A pergunta é, isso cabe no local público? Não cabe no local público, a não ser que nós tivemos segurança 24 horas por dia, que não é o caso. Reforçando, estamos no Parque da Juventude, que fica na zona norte de São Paulo, no bairro do Carandiru. A ideia foi construir um espaço harmonioso, com baixo investimento, né? E o principal motivo, né? Os dois principais motivos que fizeram eu partir para aquele modelo, para aquele conceito da imagem anterior, foi os riscos de vandalismo e os conflitos de divergências religiosas. Eu não conseguiria fazer um projeto super elaborado num espaço público, sabendo que eu tenho riscos constantes com vandalismo. Aqui a gente está mostrando aqui nessa imagem o vandalismo, nessa outra imagem também o vandalismo. Então, algo que a gente se preocupou, né, que eu me preocupei muito, foi com a praticidade do projeto. E aqui a questão da divergência religiosa, que foi também uma preocupação muito grande da minha parte.
eu não poderia ter um templo onde eu pudesse ofender, né, ou agredir de alguma forma direta ou indireta algum tipo de religião. Então eu tinha que ser o mais eclético possível nesse tipo de projeto. Tendo em vista todos esses desafios, qual foi o meu ponto de partida? Evitar ao máximo o vandalismo dentro dessa edificação e não ter a questão do conflito religioso. Para isso, eu criei uma estrutura metálica com bancos de concreto, tá? Conforme mostro aqui nas imagens. Tá? Aqui nós temos um detalhe importante, que é nessa parte do altar, a gente tem um recuo de alguns metros para os primeiros bancos. Por que essa preocupação desse espaço entre o altar e os bancos? Algumas religiões, elas têm a necessidade, né, como o candomblé, umbanda, de ter um espaço mais abrangente por conta de danças. Então eles têm alguns rituais que eles precisam desse espaço. Então, em alguns locais eles têm o espaço para o público e tem os espaços que precisam para esses cultos, né, para essas tradições que a religião envolve. Então foi colocado um espaço relativamente grande entre o altar e os bancos para também agradar esse tipo de religião. No nosso desenvolvimento, a gente vai ter o nosso projeto topográfico, a gente vai ter o cálculo estrutural da nossa estrutura metálica, o projeto imobiliário, o cronograma da obra e os nossos custos. Aqui eu tenho a estrutura metálica que será utilizada, os pilares vão ser com vigaí, tá? Aí a gente tem depois toda a estrutura superior treliçada. Eu fiz já nas cotas, que serão suficientes para suportar essa carga. E algo que é muito importante e muitas vezes as pessoas não consideram, a ação do vento, né? Então, apesar de ser um tipo de telha leve, que é uma telha trapezoidal, a gente tem uma questão do vento. A gente tem o detalhe da sapata, onde eu estou colocando uma espera, tá? Para depois ficar mais fácil a montagem da estrutura metálica. O detalhe da sapata, o detalhe da viga-i. Detalhe da espera, depois parafuso de 1 polegada, porcas de 1 polegada. Aqui mais o detalhe. E aqui a questão do cálculo estrutural que eu citei anteriormente. O cálculo incorreto, a falta do cálculo, causa esse tipo de problema. Ó, estruturas metálicas se caíram. Por isso a necessidade de um projeto bem elaborado. Isso causa muito risco. Bom, em cima de todos esses pontos que nós colocamos, temos os nossos resultados, pelo menos o que nós esperamos ter com esse tipo de projeto, que seria ter a criação de um espaço agradável, né, sustentável, e que consiga receber os mais diversos tipos de religiões, né? Esse projeto ele foi muito importante para mim, porque ele me proporcionou o desenvolvimento de vários estudos, né? Então, definição sobre os materiais da construção civil, eu pensei muito em vários materiais, até chegar na questão da estrutura metálica. Eu tenho uma serralheria, é importante frisar que eu trabalho com isso, então assim, a informação que eu tenho em cima da estrutura metálica me favorece. E isso foi muito importante na minha decisão, de eu saber que eu ter a experiência empírica
desse tipo de material. E descartar alguns outros que eu senti que não ia ser tão prático, né, tão importante durante a construção dessa edificação. Eu identifiquei os níveis de estudo, as informações sobre os materiais, a gente teve que fazer o cálculo estrutural, classificação dos materiais quanto à origem, identificação dos materiais quanto à sua função, a gente deixou bem claro o que cada material seria utilizado, para que cada material seria utilizado, a diferenciação dos materiais quanto à sua composição, capacidade de resolver problemas. Essa eu achei fundamental, porque foi muito complexo chegar nessas conclusões. Aqui a gente tem o totem do nosso espaço religioso, união e fé. E aqui já a imagem da nossa proposta. É um conceito do que nós esperamos com o espaço. Dentro das considerações finais, foi de grande conhecimento, né, esse período de desenvolvimento desse projeto, e a gente conseguiu identificar vários tipos de materiais, compreender como eles podem ser utilizados nos projetos. Alguns eu descartei dentro das pesquisas, outros utilizei e reforçando várias vezes, desistindo de algumas coisas, de alguns tipos de materiais, por entender que não era o ideal para esse tipo de projeto. Como vidros, por exemplo, eu não coloquei nada de vidro no projeto. Dentre isso, eu busquei o maior número de informações sobre o projeto, tá? Aprendi a ousar mais, né? Sair do tradicional, saber recomeçar, que eu tinha um projeto praticamente finalizado e recomecei porque eu vi que não era o melhor para esse tipo de conceito, né? Para esse tipo de proposta, e muitas vezes o menos é mais. Quando a gente quer fazer uma edificação super bacana, alguma coisa muito cara, muito bonita, e às vezes a proposta não contempla isso. E esse aqui já seria o nosso espaço praticamente finalizado. Espero que vocês tenham gostado da ideia, né? Foi algo que foi crescendo e se modificando a cada etapa, e eu acredito que, por ser um espaço público, é uma ideia que facilitaria muito, né, a questão da manutenção, né, vandalismo e divergências religiosas, que seriam os três pilares assim com que eu desenvolvi esse projeto. Aqui as fontes que eu consultei para chegar até aí. Muito obrigado e até a próxima.